Salve, galera linda e maravilhosa! Estamos aqui em mais um vídeo de tarô semanal correspondente ao período do dia 23 a 29 de junho. Qual o tema que eu separei para nós trocarmos uma ideia? Karma, premiação ou castigo? Nós temos um hábito aqui no nosso país, sempre quando nós utilizamos ou empregamos a palavra karma, sempre tem uma conotação negativa. Pô, isso é meu karma. Pô, mas que karma, hein? Dificilmente nós colocamos como uma coisa boa. O que eu gostaria de dizer, primeiro para entrarmos em sintonia com o temário e depois com 4 arcanos vocês vão entender o desenvolvimento disso. Quando nós falamos de karma, no sentido do entendimento, quem sou eu para falar de karma? Mas, de acordo com a minha possibilidade de entendimento, karma é lei. E a lei divina não é a lei dos homens. Então, é uma lei justa e perfeita que regula toda a evolução do nosso planeta, envolvendo seres humanos, todos os outros reinos, todos os nossos atos e etc. E por aí vai longe. Então, karma representaria para mim, de uma forma bem direta, o carregamento e o descarregamento de energias, causa e efeito. Quando nós entramos em sintonia com uma experiência específica e, inevitavelmente, nós trocamos energia com essa experiência, na verdade, formamos uma energia com o nosso entendimento e o nosso posicionamento, nós geramos um efeito, aí que seria o descarregamento. Então, o carregamento, que está associado diretamente a nós, e, por fim, nós temos a parte correspondente ao descarregamento disso que criamos. Então, neste mês especificamente, e também por uma boa extensão do outro, o Sol, com a sua renovação, traz exatamente essa linguagem para nós. Então, através de alguns arcanos, nós temos esta possibilidade de compreender de uma forma bem clara, claro que isso para os atentos que sintonizam essa nossa troca de ideia, que vai um pouco além do raciocínio comum, entramos na abstração e nos arquétipos dos arcanos, nós precisamos compreender que nós vamos nos defrontar de uma forma bem clara com os nossos carregamentos, sejam eles fluentes ou desafiadores. Entenderam por que não dá para nós falarmos diretamente que karma é uma coisa ruim, é uma coisa que vem trazer uma energia complicada? Não, não, não. Por isso que no temário, olha como fica fácil agora, como temos a possibilidade de conectar se o efeito do que causamos, seja qual for a experiência, foi fluente ou desafiador de acordo com o meu posicionamento, isso pode ocasionar uma premiação que a gente percebe, pô, eu estava certo, essa energia que retorna para mim é uma premiação do que eu causei, como também para muitos pode ser um castigo. Aí vem aquela energia pesada que cobra algo que causamos, e com isso muitas vezes a gente não compreende. Como eu sempre falo, a gente culpa Deus e todo mundo, menos nós mesmos. Quando eu disse Deus, eu falei de uma forma solta, de uma forma assim, só para ter uma compreensão. Então nós temos, nesta semana, 4 arcanos que vão nos demonstrar de uma forma bem clara nossos acertos e erros. Agora, o karma, uma premiação ou um castigo de descarregamentos através de carregamentos que criamos. Agora, algumas pessoas podem pensar assim, então é um mês que pode ser de muita punição. Muito pelo contrário. A primeira coisa que nós precisamos ter de consciência, com todos esses arcanos que trazem essa mensagem para nós, já vamos entrar neles, nós temos diretamente a possibilidade de encontrar aonde possivelmente erramos, e com isso, trabalhar, que é a linguagem dos últimos arcanos que nós vamos falar, dos 4 que separei, a possibilidade de transmutar isso. Porque não é uma energia permanente. A permanência, se caso vier o castigo, que na verdade é só o tema, representa o retorno do que causamos, isso já é uma lei comprovada pela física, é a terceira lei de Newton, causa e efeito. Nós temos diretamente esse propósito de não continuarmos nesse ciclo, e a própria movimentação astral pode propiciar a transformação.
O grande desafio está em encarar essa transformação de algo que não fluiu ou que não está fluindo, porque a gente só vai ter um resultado diferente a partir do momento que a gente agir, conectar essa energia que não está trazendo a fluência de uma forma diferente, de uma forma, como eu gosto sempre de trazer aqui, mais consciente. Aí, automaticamente, essa energia se transmuta e nós temos diretamente a possibilidade da mudança. Esta é a mensagem dos arquétipos dos arcanos que eu separei aqui para nós conversarmos. Como eu sempre falo antes de entrarmos diretamente nos arcanos, eu não vou jogar tarô aqui. Eu gosto muito de jogar tarô, mas hoje eu jogo só para mim, ó, o meu tarozinho aqui. Eu jogo para mim e com isso eu entro em sintonia com o que as cartas estão trazendo. Mas, para que eu fale de uma forma para todos, o que eu faço? Eu pego um movimento astral ou astrológico com planetas e signos e transmuto na linguagem de arcanos através de associações, que não fui eu que fiz. O próprio autor desse deck que eu utilizo, já até demonstro o primeiro arcano, que nós vamos conversar, a justiça. Vocês vão entender que ele é perfeito e expressa exatamente essa lei. Os arcanos de Oswald Wirth, eles trazem o aval de ocultistas fantásticos como Papus e Eliphas Levi. Caso você nunca tenha ouvido falar deles, pesquise um pouquinho antes de refutar. E o Oswald Wirth, assim como o Papus e o Eliphas Levi, tinham determinadas associações que eles seguiam, que transmutava a linguagem de signos e planetas em arcanos, os arcanos maiores. E eu procuro seguir essa tradição, porque é o que eu acredito, não necessariamente deve ser o que você sintoniza. Mas, caso não seja, não tem problema, cada um tem a sua visão. O que eu acho mais belo do tarô é exatamente essa soltura, essa energia leve que ele nos traz, de podermos interpretar o que eles nos trazem. Por isso que as cartas não mentem. Entenderam que interpretação auspiciosa junto com os arcanos do tarô? Então eu vou seguir esta sabedoria, que eu considero uma sabedoria, e vou trazer isso para vocês, ok? O que nós temos nessa semana no movimento astral? Nós temos a renovação solar, ou seja, o Sol astrológico está com um novo posicionamento, que dura um mês, que é o ciclo solar andando pelos 12 signos, e essa energia vai nos acompanhar dessa semana até o próximo mês, quando chegar próximo ao dia 20, 21, quando essa energia muda. E junto disso, nós temos a lua crescente, que ela vai propiciar para todos nós a possibilidade de sintonizar todo este poder da renovação solar, porque Sol e Lua eles operam de uma forma conjunta. As fases da Lua são formadas através das angulações que ela forma com o Sol. Então vamos lá. O primeiro arcano que eu trago para vocês, que representa diretamente essa energia do karma, que pode tanto premiar como castigar, que na verdade nem premia e castiga, ele só devolve o que nós criamos. Estou falando do arcano 8, a justiça, que expressa diretamente esta força solar. Quando nós olhamos o arcano a justiça, é o símbolo clássico da justiça, a balança e a espada. Só que aqui não existe venda, está na observação totalmente atenta em relação a tudo que nós fazemos. Esta lei que é muito difícil, a lei divina, de nós darmos subsídios para interpretá-la. Eu, pelo menos, não me sinto à vontade, mas eu sei que ela existe. Então, essa energia, que é esta força divina que observa tudo e todos, nada escapa dela, o segredo está na espada da sabedoria, que pode ter o poder do julgamento, mas o segredo está nos pratos da balança. Que aqui, quando esses pratos eles estão em desarmonia, ou seja, um mais levantado e o outro mais baixo, porque está com um peso maior, não existe o equilíbrio. Então, muitas vezes a gente sobrecarrega uma experiência
com a nossa falta de consciência e com isso os resultados que devem estar do outro lado da balança, que é o que nós ansiamos. Deu para entender que esta lei, ela opera exatamente em conjunto com nós, nunca de forma separada. Aí os resultados não vêm, aí vem o sofrimento, aí vem, como eu citei, o que nós julgamos castigo e etc, porque nós carregamos de uma forma errônea com aquilo que queremos. Já quando os pratos estão em equilíbrio, estão de uma forma correta, como deve ser numa balança, que mede exatamente isso, nós temos o quê? Nós temos o carregamento adequado com os resultados que queremos. Então, eles estão no mesmo patamar vibracional. Então, este arcano fantástico, que expressa e simboliza esta lei divina, traz essa mensagem para nós agora, nesse período aproximado de um mês, até aproximadamente o dia 20 do próximo mês, onde esta energia traz exatamente para nós o peso do que nós criamos e o peso do efeito que teremos. Então, através desse simbolismo maravilhoso, esse arcano a justiça, olha a palavra, a justiça divina, faz com que todas as pessoas que ficarem atentas ao que está associado nas suas experiências, seus anseios e desejos, a sua premiação ou o seu castigo. Que a premiação representa os resultados fluindo, sejam quais forem, são as suas prioridades, os resultados fluindo, os resultados indo de uma forma maravilhosa ou justamente o contrário. Vem aquela energia que castiga, causa sofrimento, porque quanto mais energia errônea, acho que agora todos entendem o termo errôneo, quanto mais energia errônea eu coloco, mais peso fica ali e mais se afasta o sentido da realização. Este é o recado principal dessa renovação solar. Então eu recomendaria para todos, a partir do momento que você observar que todos os seus anseios não correspondem aos resultados, é porque os pratos da balança não estão equilibrados. Então existe algo que a gente precisa colocar a nossa energia para harmonizar isso. Olha a minha visão. Estou carregando a energia desse prato da balança com erros. Estou colocando uma energia errônea, que o erro é meu, dos resultados que eu quero, e com isso o resultado fica longe, ele fica leve, ele sobe, fica os pesos dos erros. Então essa energia, a partir do momento que você tem consciência que você está errando, porque neste mês esse arcano envia esses influxos astrais ou estes arquétipos, o que ocorre? A energia dos erros, com os nossos carregamentos, começam a acessar, então o peso dos erros começa a se harmonizar com os resultados que nós vamos ter. Então este, para mim, é o grande bingo desse arcano que vai conversar conosco. Então, resumindo, este primeiro arcano de 4 que separei para nós conversarmos, representa diretamente isso. Não está fluindo por quê? Porque eu estou me carregando de uma energia errada. Não está fluindo. O que eu preciso mudar? Qual é a forma que eu devo agir para que eu consiga trabalhar exatamente o equilíbrio desses dois pratos da balança? É aí que os últimos 2 arcanos, ainda vamos falar do segundo, em correspondência com a lua crescente, traz esta mensagem para nós. Agora, a lua crescente. A energia do arcano 8 tem muito a ver com a força lunar. E nessa semana, como todos bem sabem, nós tivemos no domingo passado os influxos da lua crescente que vai nos acompanhar a semana inteira. Então, a partir deste momento que temos a lua crescente, com este fluxo de trabalho em sintonia e harmonia com o arcano 8, qual é o ciclo que iniciou com a lua crescente? Nos traz exatamente a força e a sintonia com este arcano. O arcano 12, chamado de enforcado, ou, se você preferir, você pode chamar também do pendurado.
Quando a gente observa esse arcano, ele é fantástico. Olha o simbolismo que está presente. Nós temos um ser virado de cabeça para baixo que representa o quê? Olha como tem tudo a ver. Os efeitos da consciência que adquirimos. Porque isto cai, olha os valores. Aqui nós temos o saco de moedas de ouro e o saco de moedas de prata. À direita e à esquerda para quem olha o arcano de frente. Então, isso representa os resultados da nossa mente, dos nossos raciocínios, do conhecimento que adquirimos, dos anseios que temos e também da energia de todas as forças ligadas ao passado, do aprendizado que nós precisamos conectar novamente, seria como se fossem os dois pratos da balança. Então, cai aqui no jogo evolutivo exatamente o efeito dos pratos da balança que nós processamos. E o número 7, que expressa e simboliza diretamente a evolução, está aqui. Que na verdade é um símbolo alquímico, onde nós temos o triângulo com a cruz embaixo, só que aqui está invertido. Por isso que neste arcano sempre este ser está com os braços para trás, ele forma diretamente um triângulo. E as pernas, ele faz o 4, que aí representa exatamente esse símbolo alquímico de que todas as ideias, de todas as forças, do que nós realmente aprendemos, isto será crucificado na matéria. Essa forma mais mística que me expressei é extremamente simples, não foge de tudo que nós conversamos até agora. A força e a sintonia direta com tudo que causamos se tornará inevitavelmente um efeito. E se o saco de ouro, de moedas de ouro, estiver muito mais cheio do que o saco de moedas de prata, representa que os anseios estão superiores aos aprendizados. E quando o saco de moedas de prata está muito mais cheio do que o de ouro, representa que nós estamos muito focados nos aprendizados que precisamos ter e não sabemos direcionar a nossa energia para anseios que condizem com esses mesmos aprendizados que estão cheios no saco de moedas de prata. E tudo isso com a causa que se tornará inevitavelmente um efeito. Por isso que isso cai como energias, consciências que se projetam nas nossas experiências. Então a luz está matizada com a energia deste arcano, que traz para nós, junto com o arcano 8, exatamente essa mensagem fantástica. Vamos fazer um resumo direto para que todo mundo compreenda a mensagem do karma como premiação ou castigo. É um mês, a partir dessa semana, que todos nós precisamos ficar atentos nas experiências. Sejam quais forem, relacionamento, trabalho, carreira, saúde, o que eu sempre falo para vocês, ou seja, a diversidade infinita das nossas experiências e dos nossos anseios. Se você perceber que as coisas não estão fluindo como você almeja, o que representa? Representa que precisa existir esse equilíbrio. Será que eu aprendi? Será que os anseios estão muito fortes em relação à capacidade e o conhecimento que eu tenho? Onde que eu estou errando? Como que a energia pode ser compensada para que eu trabalhe diretamente esses dois pratos da balança e também diretamente os sacos de moeda que aqui se encontram? Observem que os arcanos, principalmente para as pessoas que me acompanham aqui semanalmente, os arcanos eles conversam entre si. Um arquétipo se liga ao outro, não existe nada puramente isolado, como normalmente as pessoas fazem nas suas interpretações do tarô, guardam 3, 4 palavras, e quando sai um arcano, faz simplesmente a sua interpretação em cima dessas 3, 4 palavras. Não, o tarô ele é muito mais intuitivo. Os próprios arquétipos que estão presentes em cada um, principalmente dos arcanos maiores, porque os menores já representam mais os temperamentos humanos, com os 4 naipes, nós temos sempre essa ligação. Então a gente vê de uma forma bem clara que o arcano 12 com a força lunar está conversando com o arcano 8 com a força solar. Então é aquele momento, na verdade eu prefiro e gosto muito de utilizar essa palavra, nós temos uma oportunidade de observar
Por que não está andando? Quais são os sinais? Quais são as forças que eu preciso mudar em relação ao que eu estou fazendo nessa experiência, para que eu consiga alterar também com o poder causal o efeito que eu vou ter? Vocês entenderam que fantástico? Uma analogia também que pode ser feita aqui com este arcano, que o saco de ouro é mais a nossa mente, o saco de prata representa mais o nosso coração. Então, cérebro e coração. Quando um conflita com o outro, não tem equilíbrio. Quando você está muito emocional, muito cheio de desejos e etc., mas você não tem o discernimento mental, esse saco fica muito cheio. Quando você está cheio de conhecimento, mas você não tem a amorosidade, a fraternidade do coração para harmonizar essa energia junto com o seu cérebro, as coisas também não fluem. Então, toda essa força está presente para que a gente consiga observar as situações que nós gostaríamos que andasse e de repente não anda. Se tudo está maravilhoso, não mexe. Você está acertando, você já fez exatamente esse trabalho que eu estou conversando aqui. Já se existem coisas que precisam ser alteradas porque os efeitos não condizem com os meus anseios, aí você tem que escutar agora esses últimos 2 arcanos que trazem as chaves para que a gente saiba interpretar este tipo de harmonização necessária que todos nós precisamos operar. Vamos lá. Nós temos inicialmente a energia do arcano o louco desafiando a força desses 2 arcanos anteriores. Olha como eu coloquei, desafiando. Então não quer dizer que vai ser fácil, mas quando nós entramos na sintonia do arcano o louco, a gente sempre vê aquele ser que traz as experiências bem guardadinhas aqui na sua trouxa, e aqui nós temos sempre um animal mordendo a sua perna esquerda. Os valores aqui do lado direito e o animal na perna esquerda. Aqui seria exatamente os 2 pratos da balança ou os sacos de moedas do arcano 12. Olha como tudo fica praticamente mais claro quando a gente faz a união desses arquétipos. E o que dá para perceber aqui? Quando nós vemos o louco representa a pureza do ser. Por isso que pelo menos é como eu interpreto. Quando a gente fala um louco ele vibra o que realmente está na consciência dele com a pureza de ser. Ele não está preocupado com as coisas puramente humanas, que muitas vezes são revestidas de conceitos, de pré-conceitos e por aí vai. Então existe aquela pureza dele ser ele mesmo, não se importando com esses conceitos e esses pré-conceitos. Acho que deu para entender. E essa energia do arcano, sendo que ele ainda expressa e simboliza o último arcano dos 22, isso em um momento oportuno será alterado com o arcano mundo, mas agora ele ainda vibra dessa forma. E qual é o recado? Com as experiências que eu observo que precisam ser alteradas, o que eu preciso encerrar? Por isso, o último arcano. Ele representaria diretamente a força do alfa e do ômega, ou se você quiser só do ômega, que depois lança a força para o alfa do arcano 1, que reinicia tudo, mas esse arcano ele fecha exatamente todo o círculo vibracional. Seria como se ele entregasse a força para o arcano 1. Então, estes valores aqui que estão na trouxa representam o seguinte: se você não tiver um novo direcionamento daquilo que não está andando, encerrando os ciclos de erros que você pode observar agora, a energia deste animal continuará mordendo a sua perna, procurando impedir a sua caminhada para o novo. Este arcano ele representaria o novo, ele representaria diretamente a energia que vem trazer a possibilidade de nós trilharmos um novo caminho, mas trazendo os aprendizados dos erros que agora se tornam potenciais de acertos. Será que nós estamos predispostos a encerrar determinados ciclos? Vamos supor, vou citar uma hipótese, você está com um anseio voltado a um determinado resultado que não vem.
E este anseio que você tem, você percebe nitidamente que o resultado, por mais que você já tenha tentado alterar e inúmeras vezes não vem, o grande aprendizado desse arcano é que você tem que ter um novo rumo. Você tem que largar desse tipo de experiência que não lhe cabe, por isso que isso não retorna. Lembra da justiça, porque isto não lhe pertence, para que você direcione a sua força vibracional, a sua energia, as suas realizações e a sua conscientização para aquilo que realmente te pertence. Então, por isso que ele desafia exatamente estas forças presentes, porque ele traz para nós a seguinte mensagem: se você alterar determinadas formas de agir diretamente com as situações que não andam, ou seja, você está causando possibilidades de novos efeitos e a coisa não flui, é porque ela não te pertence, um novo caminho deve ser trilhado. Ou, se você perceber que a alteração ou as alterações que você pode enxergar através dos erros que podem ser demonstrados, aí você pode perceber que os resultados começam a fluir de acordo com o que você busca. Aí existe o equilíbrio direto dessas duas energias e o rumo vai. Um outro arcano que traz a fluência para encerrar a nossa conversa é exatamente esse arcano que está em revisão, que é o arcano 13, a morte. Só que ele está em fluência. Se você aceitar o desafio de encerramentos para reinícios, para que os efeitos sejam condizentes com as suas vontades, este arcano propicia a transformação. Então ele diz, através da fluência que ele forma com a energia dos arcanos anteriores, que você tem a possibilidade da mudança com a revisão de todos os pontos a serem vistos. Então a morte é tudo, como eu sempre falo, menos a morte física. Representa diretamente a nossa possibilidade de morrer para os erros, mas isso não quer dizer que você vai se livrar deles, porque tudo no universo se transforma, então os erros se tornam potencialidades. Então você morre para eles, na verdade, propiciando para você mesmo um renascimento, uma possibilidade maravilhosa de começar a ter um carregamento bom e automaticamente a lei ou a justiça divina vai te premiar com os resultados que você busca. Se você se mantém naquele círculo e não aceita a possibilidade da fluência, das transformações ou do renascimento, aí continua o sofrimento ou o que muitos julgam o castigo. Aí, como eu comecei o vídeo, eu termino. Ah, mas isso é karma. Realmente você tem razão. Só que nesse sentido da interpretação, pelo menos é o que eu acredito, sempre sujeito a erros e enganos de tudo que a gente precisa meditar, refletir, conectar neste mês extremamente auspicioso de mudanças e de efeitos que se demonstram de uma forma bem clara para nós, de energias causais que criamos. Então é isso, como eu sempre digo, que semana linda, que semana maravilhosa, vamos em frente. E como já está sendo divulgado, nós estamos com as inscrições abertas para esta live totalmente online e gratuita de Kabbalah que nós vamos ter no dia 6 de julho. Já está chegando, é numa segunda-feira, vai ser muito legal a sintonia com a Kabbalah, que representa exatamente isso, a conexão, a forma de trabalharmos esses arquétipos que chegam a nós e, através de técnicas maravilhosas, nós potencializarmos os nossos acertos. Se você se inscrever no link que possivelmente a Luísa Tamer está compartilhando aqui para quem está nessa estreia, ou mesmo no comentário principal aqui do YouTube, você tem a possibilidade de baixar uma aula apresentação de tudo que vamos falar. É uma aula, videoaula de praticamente 1 hora, 50 e poucos minutos. E também uma apostila fantástica. Você vai aprender como colocar a sua energia pessoal diretamente na árvore da vida cabalística. É muito mágico isso. E tudo gratuito. Então, acesse o link, coloca o seu e-mail, baixa essa videoaula, é extremamente segura, e também essa apostila. Você vai ver
Caso você não tenha ainda esse conhecimento cabalístico, como é simples você projetar a sua energia da árvore da vida e ter os primeiros passos de quais técnicas utilizarem para transmutar ou direcionar a sua força pessoal para o que você busca. Então, clica no link, se inscreve e baixa esse material e eu estou esperando vocês dia 6 de julho. E para finalizar, como eu sempre divulgo, está aqui o meu site newtonschutz.com.br, tem muito material gratuito para você sintonizar a reflexão astrológica semanal, o resumo das energias da semana no blog e muito material de estudo. Basta você navegar no site e com isso você tem a possibilidade de acessar todo esse universo. E tem também os meus cursos online. Se você gosta da minha linguagem, partindo do zero e quer estudar comigo tarô, astrologia, cabalá, numerologia, radiestesia, entra ali no meu site, clique em cursos online sem compromisso e veja ali todo o conteúdo que a gente disponibiliza no curso que você escolheu. Novamente, você parte do zero. Mas agora uma coisa muito bacana, mesmo partindo do zero, se você levar a sério, em meses, você pode se tornar um profissional no curso que você escolheu. Todos os meus cursos trazem um certificado no final assinado por mim e você vai ver que você terá a possibilidade de fazer atendimentos. Isso pode ser um complemento da sua renda ou mesmo você vai ver que nos meus cursos você terá a possibilidade real de ajudar as pessoas e clientes não vão faltar para ti. Pode se tornar até a sua fonte de renda principal. Então, se você está afim de entrar em sintonia com esse universo, novamente, meu site está aqui, está terminando o nosso bate-papo, newtonschutz.com.br, clique em cursos online. E você tem todo o meu apoio da minha equipe durante seus estudos e o principal, garantia 100%. Como assim? Se você adquirir um curso meu e você receber as aulas iniciais e não entrar em sintonia, do dia de compra até o 7º dia, você pode pedir o seu investimento de forma integral como retorno, para que ele seja devolvido para você. Mas a gente continua aqui. Praticamente na atualidade não existem mais pessoas que estão pedindo devolução, porque os cursos estão atualizados, o suporte é muito bom e com isso todo mundo está conseguindo utilizar a linha de conhecimento que escolheu, que eu trago 40 anos de experiência do que eu passo nesses cursos. As pessoas estão observando os resultados. Então, por que você não dá essa oportunidade para você? Tá aí, newtonschutz.com.br, clique em cursos online. E não se esqueçam de baixar esse material de Cabalá fantástico, essa videoaula inédita que eu fiz, ela é extremamente recente, na inscrição com o seu e-mail. Espero vocês dia 6 de julho, nessa super live onde vamos nos aprofundar com tudo que eu falo nesta videoaula de 50 minutos. E encerro o nosso bate-papo como sempre, acreditando em vocês, acreditando em mim, mas principalmente em todos nós. Grande beijo, até mais.